Ótimo sábado para você, um excelente final de semana. Hoje, um sábado, dia 11 de julho, que a gente já deveria, neste momento, estar naquela expectativa, já nos preparativos do churrasco, deixando tudo pronto para mais tarde a gente assistir Brasil e Inglaterra na Copa do Mundo. Que sábado melancólico, meus amigos. Ainda tem argentino jogando mais tarde, que pode chegar em mais uma semifinal de Copa. Que situação, mas essa é a triste realidade que estamos neste momento. Então vamos falar de Fluminense, que por sinal é mais importante. E amanhã tem Fluminense em campo contra o Bahia, segundo amistoso. É o último jogo, é o último momento de observação antes da gente voltar a campo. Aí sim, valendo 3 pontos para disputar, para valer, para entrar num mês que vai ser muito decisivo, que é o mês de agosto. Mas antes tem jogo contra o Bragantino. Dia 17, depois dia 26, contra o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. E teremos amanhã no Maracanã o monstro de volta, Thiago Silva, vai para o jogo. Tinha essa dúvida se ele jogaria ou não, porque se reapresentou depois, está fazendo pré-temporada, mas o próprio Fluminense diz aqui, só para quem vai encontrar o monstro amanhã no Maracanã. E isso, claro, é mais um motivo para quem quiser ir ao estádio amanhã assistir a partida. O jogo 4 da tarde, né, é um horário muito melhor, domingão, enfim, dá para levar a família, jogo tranquilo para levar a família, almoçar e depois partir para o Maracanã para esse amistoso que vai ser interessante agora com o Thiago Silva. E o Thiago Silva indo para o jogo, naturalmente deve começar jogando, e aí joga ali 45 minutos e depois sai. Acho que o Zubeldia vai repetir a fórmula mais ou menos do que ele fez contra o Nova Iguaçu, no meio de semana, dando uma minutagem para os jogadores, para os titulares, e depois fazendo mudanças no segundo tempo. Então a gente deve ter Thiago Silva e deve ter Hulk. Acredito que o Zubeldia vai repetir o time titular, né? Pelo menos aquilo que a gente imagina que é o time titular neste momento. Não sei se no ataque talvez testando uma formação diferente, porque jogou o Serra não foi bem. Alguma possibilidade dele testar John Kennedy e fazer aquele pessoal brincando, né? Logicamente uma brincadeira, o quadrado mágico ali com o John Kennedy, com o Hulk, com o Savarino e Lúcio Acosta, uma formação mais para o 4-4-2, deixando o Hulk e o John Kennedy com liberdade de movimentação ali no ataque. Eles entraram juntos, John Kennedy e Cano, no segundo tempo contra o Nova Iguaçu. Seria uma oportunidade de ter um teste em relação a isso, um teste mais forte contra um adversário mais qualificado. Mas hoje eu tendo a achar que o Zubeldia vai repetir o time que ele vai colocar em campo, o time que ele vai escalar contra o Bragantino, à exceção do Canóbio, que voltou ontem, vai se preparar para estar em campo na semana que vem. E aí, naturalmente, o Canóbio é titular desse ataque, ao lado do Savarino e ao lado do Hulk. Não tem muita dúvida que o Hulk hoje volta o Canóbio, não acho que o Canóbio vai ser barrado, não acho que o Savarino vai ser barrado. Então acredito que teremos um John Kennedy artilheiro do Fluminense na temporada, inicialmente no banco de reservas. Essa é a sensação que eu tenho, tá? E aí, enfim, o Thiago Silva entra na zaga ao lado ali do Freitas, aí pode jogar a Arana, talvez no lugar do René, o Guga ou o Samuel ganhando uma minutagem enfrentando o Bahia. A gente pode ter algumas mudanças, a gente vai tentar descobrir isso ao longo do dia, e amanhã tem pré-jogo, como vocês já estão acostumados aqui no canal do Lessa, com tudo, absolutamente tudo de Fluminense e Bahia, mas já, portanto, garantindo essa novidade aí de Thiago Silva de volta, reestreando, vestindo a camisa do Fluminense. Lembrando que faltou destacar isso, né? Já estava esquecendo, na verdade. Thiago Silva não está inscrito e nem poderá ser inscrito no jogo contra o Bragantino. Só depois para o jogo contra o Grêmio, porque a janela só abre ali a partir do dia 22. E aí a janela internacional, oficial, é quando ele vai naturalmente ser inscrito. O Hulk já foi inscrito e está liberado. Beleza? Então a gente vai trazer mais informações no nosso pré-jogo amanhã de Fluminense e Bahia. Surgiu um assunto nas redes sociais, já tinha chegado, se não me engano, numa live do Jornada, uma notícia, uma especulação, dizendo que o Fluminense estava com salários atrasados. E aí, enfim, como sempre faço, eu fui tentar apurar. Também ganhou muita repercussão uma notícia publicada pelo jornalista Paulo Brito, dizendo que realmente o Fluminense não tinha efetuado o pagamento no prazo combinado até o 5º dia
útil deste mês, que são salários referentes ao mês de junho, né? E aí isso ganhou mais repercussão e gerou uma nota de repúdio, inclusive, do Jornal dos Esportes. Mas por quê? Bom, porque eles repercutiram essa informação e aí a assessoria do Fluminense entrou em contato com o jornal para solicitar a remoção da notícia, que seria mentirosa. Então vou colocar na tela aí para vocês o que foi publicado aí pelo Jornal dos Esportes. Nota de repúdio. Foi então vocês não façam merda. Assim abre essa nota o Jornal dos Esportes, que é um jornal tradicional no Rio de Janeiro e tal, sabe, né? Mas vamos lá. Foi com essa frase que o senhor Marcelo Armed, apresentado como assessor institucional do Fluminense, entrou em contato por telefone com o CEO do Jornal dos Esportes para solicitar a retirada de uma publicação que acreditava informações ao jornalista Paulo Brito. A alegação aconteceu enquanto o CEO do Jornal dos Esportes estava ao lado do seu filho, de apenas 5 anos, com o telefone no Viva Voz, em seu momento de folga e lazer, tomando café da manhã. A criança ouviu integralmente uma abordagem incompatível com o mínimo de urbanidade que se espera de qualquer representante institucional. Após essa manifestação totalmente descabida, o profissional, aos gritos, desligou o telefone. O Jornal dos Esportes completa 95 anos de história, uma trajetória construída com credibilidade, respeito e pela contribuição de grandes nomes da imprensa brasileira, entre eles o tricolor Nelson Rodrigues. Discordâncias editoriais podem existir e sempre estarão abertas ao diálogo. O que não pode ser tratado como normal é o uso de intimidação, grosseria ou linguagem ofensiva para tentar resolver qualquer divergência. Os métodos adotados pela atual gestão do Fluminense são de conhecimento público e frequentemente alvo de críticas. Ainda assim, o episódio ocorrido hoje ultrapassou todos os limites do aceitável. O Fluminense é maior que qualquer tricolor ou funcionário do clube. O Jornal dos Esportes tem orgulho de acompanhar a trajetória do Clube das Laranjeiras ao longo dos seus 124 anos. Nenhuma divergência justifica que uma criança de 5 anos seja exposta a esse tipo de comportamento. Diante da gravidade dos fatos, o Jornal dos Esportes adotará todas as medidas administrativas e judiciais cabíveis para com este cidadão. Bom, vamos lá. É uma nota muito forte, pesada e num tom muito fora do normal, né? Então, realmente aconteceu um problema muito grande nessa comunicação. E aí, eu vou trazer aqui informação e o que eu estou vendo sobre isso com base em todo esse tempo, período e história que eu tenho vivendo na cobertura do Fluminense. Há muito tempo e praticamente todo esse período sob a gestão Mário Bittencourt. Então eu conheço todas as pessoas que trabalham diariamente no clube. Eu não vou fazer aqui juízo de valor especificamente sobre isso, porque claramente o diálogo não foi fulano, pode tirar a matéria do ar? Não vou tirar. Pô, então não façam merda. Enfim, aconteceu uma discussão dos dois lados, né, em que claramente o limite da comunicação institucional entre um que representa o clube e o outro que representa o jornal, esse limite foi extrapolado, claramente. Então esse é um ponto, não vou entrar no mérito, porque eu não ouvi a discussão, não estava presente, e esse tipo de coisa não é uma novidade. Eu mesmo já tive diversas discussões desse tipo, com pessoas do clube, mais de uma pessoa, por assuntos diferentes, por problemas diferentes, então isso não é uma novidade. E evidentemente não significa que está certo, né? O Marcelo Armed, por exemplo, é um profissional que eu conheço há muito tempo. E eu, particularmente, a mim, mesmo com divergências que a gente tem o tempo inteiro, mas o Marcelo Armed, especificamente, foi um profissional que, a mim, sempre me tratou com respeito, educação e nível. Sempre, mesmo nas divergências. Então, eu estou falando sobre a minha experiência. Quando o assunto extrapola para esse lado, e só para reforçar ainda mais, eu estou me referindo a este profissional especificamente, não ao Fluminense como um todo, não a diretores, não a dirigentes, não a outras pessoas e funcionários, que foi o profissional citado. Estão me referindo, mas porque você já teve problemas com o clube, já teve problema no jornada, vocês já tiveram... Isso é outra história, são outras pessoas e situações envolvidas que não tem nada a ver com isso, tá? Então só para poder separar bem aqui as coisas. E por isso até estranhei essa abordagem. Reforçando aqui, tem apenas um lado da história, que é o lado da
enfim, do CEO do Jornal dos Esportes, que falou com a assessoria de imprensa do Fluminense através do Marcelo Armed. Tá? Então, qual foi a reclamação? A reclamação é de que a notícia não era verídica, não era verdadeira. Tá? Aí eu fui atrás, e na verdade nem precisei ir atrás. Uma pessoa fez questão de me ligar para falar sobre o assunto, um funcionário do clube, que disse que, e é uma pessoa que eu confio inteiramente, e disse que essa pessoa especificamente não recebe atrasado no Fluminense há mais de 4 anos e que recebeu o salário desse mês, dentro ali do que, sei lá, talvez com atraso de 1, 2 dias, não sei exatamente especificamente que dia que recebeu, mas ela disse que recebeu dentro do prazo que havia sido estipulado, do prazo normal, normalmente é 5º dia útil do mês. Então, assim, respeitando todas as notícias, toda e qualquer notícia publicada por outro colega, por outro jornalista, estou aqui para descredibilizar o trabalho de ninguém, muito pelo contrário, mas a partir do momento que eu vou apurar e que as pessoas falam comigo, me respondem, eu tenho que dar a versão do que eu ouvi. Eu não posso inventar. E eu posso estar errado, inclusive, como sempre. Sempre existe essa possibilidade. Mas eu estou aqui para passar para vocês o que eu apuro com base com as fontes, com as pessoas com quem eu converso. E eu não vou ficar aqui também inventando situações para chamar atenção ou para gerar engajamento, porque esse tipo de notícia sempre traz esse tipo de coisa. Então eu, dentro dessa apuração, o que eu ouvi foi que, olha, a gente... Agora, eu não sei se tem, por exemplo, como aconteceu recentemente, de fato aconteceu, direito de imagem que atrasou uns dias, se tem algum grupo específico que não faz muito sentido na minha cabeça, que não recebeu por algum motivo, ainda não recebeu, e é um grupo específico de pessoas, mas, até onde eu sei, os funcionários receberam os salários. E até agora eu não tenho informação de salário atrasado de jogador. Tá? Isso é o que eu posso dizer para vocês, falando com um funcionário do clube. Esse é o ponto. E aí, enfim, o Fluminense entra em contato, houve uma discussão acalorada, houve um problema, claramente, que extrapola, repito, isso não é certo sob nenhuma circunstância, mas são coisas que já aconteceram comigo. Eu conheço as pessoas que trabalham lá, e no caso, como o Marcelo Armed foi nominalmente citado aqui na nota, e no caso, como o Marcelo Armed foi nominalmente citado aqui na nota, eu estou falando com base naquilo que, nas experiências que eu já tive, sem fazer juízo de valor dentro em cima de uma discussão que eu não presenciei, que eu não tenho todos os fatos e argumentos para tal. Mas é claro que quando isso vem a público é algo muito negativo, é algo que não deve acontecer, que não deveria acontecer, mas que, repito, dentro dessa relação, temos exemplos recentes com a gente mesmo, que já ocorreu, mas, enfim, não com as mesmas pessoas. Tá? Então, só para trazer a público, é algo público, foi para as redes sociais, está aí, estou relatando para vocês o que eu ouvi, o que eu apurei, e aí, enfim, o tempo vai dizer aí se tem algum problema, se não tem, se atrasou, se não atrasou, se vai atrasar mês que vem, a gente vai acompanhando. Mas o que eu posso passar para vocês neste momento é isso, tá bom? Fechou, pessoal? Deixe aí seu like, se inscreva aqui no canal, seu comentário, como sempre, contando com o apoio de vocês. Tamo junto e voltamos com mais notícias e mais informações assim que possível.